Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os Mágicos, Toto. Quinto. Vai cá um bacalhau. Soltinhos para mais uma emissão. Transparentes, soltinhos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do 90 mais 3. Eu sou o Afonso Couto e estou aqui com os mágicos Ricardo Quinteiro e Zé Rabassa. Estamos aqui num cenário muito especial, portanto, pela segunda vez seguida vemos aqui num cenário diferente do habitual. Estamos aqui no Rei do Bacalhau e, portanto, antes de começar o episódio, eu começava aqui com uma citação que eu vou-vos perguntar e vou-vos pedir que adivinhem de quem é. Portanto, e a frase é: evidentemente nós somos fado, somos bacalhau, somos tudo isto, temos uma alma, somos Cristiano Ronaldo. De quem é? Ricardo. Cátia ou Elma? É de género, mas é masculino. Hugo? Não estás longe. Não vais chegar lá. Esta frase é do nosso Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Claro, era a minha próxima opção. Eu normalmente a seguir a Elma e Cátia vem Eu Marcelo. diria que nós somos bacalhau e somos 90 mais 3, portanto vamos arrancar este episódio aqui neste cenário especial e vou pedir ao Ricardo que faça a sua apresentação, não do convidado, mas deste grande espaço. Obrigado, Afonso. Estamos realmente no Rei do Bacalhau, uma casa com 41 anos de história, 1983, na Rua do Arsenal, que era conhecida à época como a Rua dos Bacalhoeiros. Entretanto, eles são tão bons que já secaram quase tudo. Já só há duas nesta rua. Uma casa típica portuguesa, com um serviço altamente personalizado. Quem cá vem é sempre não só bem servido com o produto, mas também com a simpatia da equipa que aqui trabalha. É uma casa que eu já frequento há vários anos, que gosto muito. Sou muito amigo do herdeiro, João Ramalho Dias, e é com muito gosto que estamos aqui e acho que podemos avançar. Seguimos. Neste episódio optámos por fazer aqui um balanço da época, até porque já não estávamos os três há muito E tempo. já não se fala de futebol há muito tempo, nós os três. Falamos, mas não é do futebol jogado, é mais do passado. Mas pronto, hoje vamos voltar aqui ao presente e fazer uma retrospectiva do que é esta primeira parte da época, que estamos na jornada 16, ou seja, estamos a uma jornada da primeira metade do campeonato e, portanto, é mais que pertinente fazermos aqui uma análise àquilo que tem sido o campeonato até agora. Pronto, eu acho que para seguirmos aqui uma ordem justa, começamos pelo Sporting, que está em primeiro lugar com 40 pontos, e, portanto, Zé, eu começava por ti. Portanto, que análise fazes do Sporting até ao momento? É um balanço altamente positivo, a meu ver. Acho que o Sporting conseguiu formar uma equipa com muito investimento, mas sem grandes loucuras, no sentido que se reforçou de forma completamente cirúrgica e com uma concentração nos reforços que já não evidenciava há vários anos. Talvez desde o ano do título, e mesmo assim houve ali alguns erros de casting. Este ano acho que não houve nenhum erro de casting. O Ivan Fresneda, que é um miúdo de 18 anos que o Sporting contratou para a lateral direita, ainda agora está lesionado, mas ainda está em processo de adaptação e de formação, por assim dizer. Está naquela fase de formação, como nós quando damos de emprego também temos fase de formação. Exato. Ele também está em fase de formação, é uma formação. A nós não nos dão tanto tempo, mas sim. E também não recebemos tanto dinheiro, mas o Rubén Amorim, a meu ver, está ali a trabalhar num jogador que pode ser muito, muito valioso no futuro, e contratou dois jogadores que pegaram destaque, não só neste Sporting, mas que se afirmaram como grandes valores do campeonato português, e que se estão a afirmar também a nível europeu, pelo interesse que já estão a despertar. São naturalmente o Yilmaz e o Gyökeres, sobretudo o Gyökeres, que está já a despertar muitos interesses dos chamados tubarões europeus, que é um jogador muito acima do nível médio e até diria do nível superior da nossa liga. Acho que é um jogador que não vai estar cá muito tempo, feliz ou infelizmente, e acho que é um Sporting acima de tudo mais sólido do que era o ano passado. Não que não fosse sólido, mas tinha uma capacidade muito inferior de materializar a sua capacidade ofensiva. Continua a jogar em organização, 95% dos jogos, continua a dominar os adversários 95% dos jogos, a meu ver, mas agora consegue materializar isso em golos, que no fundo é o que vai dar as vitórias, porque dominar o adversário e não ganhar o jogo, de pouco vale dominar o adversário. Já dizia Jorge Simão, não é? Naquela certa conferência de imprensa,
tive eu a falar com uma rapariga a noite toda, depois chegou um gajo e foi com ela sozinho e eu fiquei a falar sozinho. Sempre foi um poeta, Jorge. Nada vale ter posse de bola e dominar o adversário se não houver golos, e o Sporting este ano tem posse de bola, tem consistência defensiva e ofensiva no seu processo de organização e tem golo. Pontos menos positivos, é uma equipa que ainda sofre muitos golos para aquilo que deve ser a realidade de um campeão, ou de um candidato a campeão ou putativo campeão, sobretudo bola parada, sofreu mais um que na jornada passada contra o Estoril, não foi de bola parada de forma direta, mas foi na sequência de uma bola parada, e tem que melhorar esse aspecto, mas de resto acho que é um balanço muito positivo, acho que o Sporting está num bom caminho. Se vai ser campeão ou não, não sei. Acho que o Benfica está, acho que é 50-50 neste momento, acho que o Porto está cada vez mais afastado, mas entre Sporting e Benfica está 50-50, acho que não há favoritos, mas aconteça o que acontecer, acho que o Sporting está a fazer uma boa época, está a fazer um bom trabalho e está a dar uma ótima resposta em relação àquilo que foi o desastre da época passada. Ricardo. Relativamente ao Sporting. Sim. Se queres falar do Mafra, também estás à vontade. Sim, mas falar do Sporting, não vou especificar nem no Benfica nem no Porto, mas faço um enquadramento do que eu acho que está a ser a Liga também, só um preâmbulo inicial. Eu acho que sigo um bocado o raciocínio que o Sérgio Conceição disse agora recentemente, que estamos a tabelar por baixo, ou seja, eu acho que as equipas mais fracas não estão assim tão mais fortes, acho que os grandes perderam alguma qualidade e, portanto, o valor do grande se tem esbatido um pouco mais. Eu já tinha essa percepção de certas conversas que tivemos e hoje, antes de ir para aqui, fiz uma pequena pesquisa, só para terem uma ideia. O Sporting lidera o campeonato com 40 pontos e desde 2013, 2014, ou seja, há 10 anos, era eu um jovem imberbe militante da Escola Alves Martins. Hoje em dia sou só imberbe, já não sou jovem. Desde Alves Martins. Felizmente, não é para ti. Só temos que recuar 10 anos para haver um líder com menos pontos à 16ª jornada, era o Benfica à época do Jorge Jesus, com 39, portanto mostra que o campeonato nos últimos anos, não é que a diferença tenha sido muito, nos anos é 41, não dizer que acho que o máximo foi 45, mas ou seja, tem havido esta decalagem e temos 4 equipas que estão ainda em posição, se quisermos o Guimarães também não está muito longe, mas historicamente, o Vitória, historicamente e materialmente, direi que está 4, o campeonato ainda está aberto para 4 equipas, há 4 candidatos. Relativamente ao Sporting, é incontornável falar de Sporting esta época sem falar de Gyökeres, não é? São 18 golos e 9 assistências, ainda agora nesta última jornada frente ao Estoril não marca, mas faz um jogo absolutamente incrível, com aquela carga de ombro a fazer lembrar Haaland na capacidade física que tem apresentado, muito diferenciada. Este jogador, acredito, como é lógico, no final da época há de sair, não há como segurar estes jogadores. Estes jogadores marcam eras, ou seja, os miúdos do Sporting e até mesmo malta mais velha do Sporting são aqueles jogadores que ficam na memória de qualquer adepto, não só, especialmente do Sporting, porque está a jogar pela equipa deles, mas marca o campeonato. Eu disse logo, mal comecei a ver a jogar, que achava que é daqueles negócios que é de 5 em 10 anos que se consegue um destes, e lembro que as negociações foram altamente complicadas, foram quase 30 e tal dias à volta disso para trazer Gyökeres, e a insistência do Sporting está-se a consumar como certa. Isto faz lembrar jogadores, é aquilo que eu chamo de jogador fetiche, é aquele jogador que aparece e desponta logo. Recentemente, já não foi tão recente, tivemos o João Félix, que também marcou aquela época, incontornável falar dessa época sem falar de João Félix. Temos mais atrás, se quisermos, temos Hulk também, Deco, Jardel há muitos anos, o Di Maria naquela última época, ou seja, o próprio Enzo no ano passado, com a menor escala, mas o que é certo é que foi a maior venda no mercado de Natal, na altura saiu quase 120 milhões, ou mesmo 120 milhões, Falcão também, mas ou seja, são jogadores que tu eternizas numa era, e tenho a certeza que daqui, mesmo ele ficando só este ano, que acho que é o mais certo, ficará
ficará umbilicalmente ligado ao Sporting, e até mesmo a relação que tem com os adeptos, se quisermos ir ao detalhe, a maneira como festeja, são tudo pequenas coisas que ainda vão, está por decifrar, vão fazendo dele. Ele diz que se forem campeões... Mas eu já vi no Twitter uma teoria que é do Aníbal. Já vem negar isso. Pronto. Ou seja, Mas mais uma razão para queremos que o Sporting seja campeão. são tudo coisas que vão fazendo dele o jogador fetiche e claramente destacadíssimo como o jogador da Liga neste momento. E se tivermos que apresentar o nosso campeonato a um estrangeiro, acho que pegar nas exibições de Gyökeres é o melhor cartão de visita. Dizer, para concluir, em relação ao Sporting, que acho que é o principal candidato ao título, pela sensibilidade, já falámos também disso, pela sensibilidade que tenho ao ver futebol dos últimos anos, não só por ter essa coqueluche, parece pelo menos existir uma harmonia muito grande desde cima, desde Varandas, Hugo Viana, Ruben Amorim e jogadores. Existe essa harmonia, existe a harmonia entre os adeptos também, que sabemos que em Alvalade, quando as coisas começam a correr mal, também são às vezes os mais críticos, mas parece que isso está tudo harmonioso neste momento. E efetivamente é a equipa que joga melhor futebol em Portugal. Portanto, por esse conjunto de razões, para mim é o principal candidato. Depois vamos aos outros, mas esta é a minha análise sobre o Sporting. Primeiro pegar naquilo que tu disseste na tua primeira nota de, portanto, ser a 16ª jornada, ou que tem menos pontos, portanto o líder com menos pontos. Isso também acaba por ser um reflexo, ou não, ou também tem em parte um grande peso, que é o facto de teres quatro equipas, portanto, muito niveladas. Portanto, não vou comparar em termos qualitativos com há 10 anos, até porque isso é complicado fazer essa reflexão, mas é óbvio que tens é raros os momentos na história do futebol português em que tens os 4 muito nivelados em termos de qualidade. Se bem que o Benfica, ao início da época, a expectativa era muito alta, portanto, e colocavam-no muito acima, mas pronto, foi-se vendo que o nível está ela por ela entre os 4, não em termos de jogo, mas em termos dos plantéis. Isso obviamente tem algum reflexo naquilo que é um campeonato mais disputado. Porque só tem vantagem financeiramente, depois sim, na prática sim, já lá sim. Ou seja, esses menos pontos também acho que vem um bocadinho por aí. Pronto, essa é a minha primeira nota em relação ao Sporting. Concorda, é claramente a equipa com o modelo mais consolidado, portanto não é que esteja exuberante e a 100%, eu até já vou apontar aqui algumas notas que acho negativas no jogo do Sporting, mas é efetivamente o modelo mais consolidado, é um reflexo de um treinador que está há 4 anos no clube. Já se disse isso antes do Sérgio Conceição e do Porto, se bem que agora está no momento negativo, mas também já se viu, já teve muito impacto o facto de teres um treinador com um projeto de longo prazo, e também há uma evolução no modelo de Amorim que permite que o Sporting seja um Sporting diferente daquele que foi campeão em 2020. E começo pelo facto do 3-4-3 já não é um verdadeiro 3-4-3, portanto fala-se muito no 3-4-3, mas por exemplo o Sporting em momento de pressão alta já é um 4-4-2, o Nuno Santos, sobretudo quando tem o Nuno Santos a jogar, ou o Geni, o Sporting já não alinha com uma defesa ou uma linha de 5, só quando o adversário chega ao último terço, mas o Sporting é uma equipa muito mais espraiada em campo, muito mais distribuída em campo do que era há uns anos atrás. Depois, a chegada do Gyökeres, que é obviamente um impacto brutal naquilo que é a dinâmica ofensiva do Sporting, na medida em que traz soluções que o Sporting nunca teve a nível ofensivo. Primeiro porque é uma referência e o Paulinho nunca conseguiu ser essa referência e sempre se sentiu mal ao ser essa referência. E depois, até beneficia agora de não ser uma referência. Sim, se bem que foi relegado para o banco e essa também é outra... Mas está a fazer, não senti que está a fazer a melhor época em termos Sim, tem um papel, continua a ter, ou seja, está com um papel muito importante esta época no Sporting. E depois... É o musa do Sporting. É isso. A chegada de Gyökeres dá esta possibilidade ao Sporting de ter um jogo direto, um jogo mais direto, e aproveitar com isso também o facto de, por exemplo, ter Inácio, Coates, são jogadores que colocam bem a bola, e o próprio Yulman que vem, e logo dissemos isso no início, que o Yulman era um jogador que se podia complementar com o jogo do Gyökeres. Portanto, é um jogador que traz esta dimensão ofensiva ao Sporting, consegue criar golos do nada, e viu-se isso quer nos jogos grandes, com o Benfica, em que o Sporting basta uma ruptura e ele faz um golo, com o Porto logo 2 ou 3 oportunidades que o Sporting consegue criar é por meio do Gyökeres. Não só no jogo longo, não só no jogo direto, mas também na posição ofensiva. O Sporting em contra-ataque é muito mais perigoso agora do que era nos anos anteriores. E depois tem outra questão, que é, tu vês agora os defesas muito preocupados com o Gyökeres, e muitas vezes ele consegue arrastar a marcação dos defesas
defesas e depois, aliás, há um gol, o gol do Pote agora com o Estoril, se vocês repararem, o ele trabalho, faz a diagonal. ele leva com ele o Mangala e dá todo o espaço Mal para... do Estoril. Exato. Dá toda uma possibilidade aos Os companheiros. créditos ao Duarte para esta piada, não é minha? Está ali a fazer sinais. E depois há também um benefício que é a subida de forma de Edwards. Portanto, isto faz no balanço, o Edwards foi um jogador que começou mal a época, subiu de forma, o Géni também integrou muito bem esta dinâmica ofensiva. Depois, por outro lado, tens o Pedro Gonçalves que está numa época abaixo claramente. Ainda assim já com 7 golos, sim. Sim, mas isto também mostra um bocado que era aquilo que o Sporting... Mas é um bocado em termos de números também Acho que está vai chegar abaixo, lá- acho que vai chegar mas lá o que eu o queria dizer. protagonismo de Gyökeres retira-lhe Sim, também sim, sim. esse, não só esse ónus, também como essa visibilidade. mas também, E confiança. mas também expõe mais as habilidades de Pote, ou seja, Pote, quando não tendo o golo, Sim. vai perder, muito fica mais muito exposto àquilo que é. aquém. Sim, sim, fica Mas ainda muito. assim, e o Ruben Amorim apontou isso, é um jogador que também se dá muito à equipa, sacrifica-se muito. Sim, ou seja, sem dúvida. Podia ser um jogador que só estava lá para o último terço, só estava lá para definir. Sim, ainda e vem atrás, no jogo, defende e joga no bem. jogo que vocês tiveram, antes foi Portimão, não foi? Vocês, o Sporting. Sim, o Sporting foi em Portimão, o último, não foi? Antes do Estoril foi em Portimão. Pronto, o Pote estava em claras dificuldades físicas, até primeiro pensa-se que vai sair, ele recupera uma bola e mete a bola para o primeiro gol do Gyökeres, Sim, que é um grande passo. E é um grande passo. Portanto, uma Mas- falha defensiva também, mas é sobretudo um grande passo. Mas aí também está o facto do Pote, é um jogador que o Ruben Amorim dificilmente abdica, portanto, é daqueles meninos de confiança, portanto, todos os treinadores têm, pronto, e às vezes acabam por levá-los tanto a um extremo quando não estão a merecer a jogar ou quando não estão bem. Eu acho que o Pote está a ficar mais um jogador à Sporting e menos aquele jogador de potencial venda. Sim, Ou seja, claramente. há 2 anos olhava-se para ele da mesma forma que se olhava para um Palhinha, por exemplo, que é, o Sporting vai fazer muito dinheiro com este jogador, e hoje em dia está cada vez mais consolidado como jogador da casa, como muitas equipas tiveram, e inclusive ao Sporting. Sim, Um jogador da casa, útil para a casa, não muito bom para a realidade portuguesa, mas não o suficiente para despontar Para o chegar no interesse europeu. de um gigante europeu concordo. e querer que ele saia. E depois em nota negativa, portanto, e eu acho que aí é a parte, portanto, que é mais preocupante no jogo do Sporting, que é o facto do Sporting este ano tem maior número de golos sofridos. Por exemplo, Haddad. vou dizer, o Sporting neste momento tem 17 golos sofridos, em 21-22, portanto, sofreu 23 no total do campeonato, em 20-21 sofreu 20, portanto, já leva 17 golos sofridos, e aqui há um dado muito, muito interessante, que é a regressão da equipa nas bolas paradas. Se o Sporting perde pontos com Benfica, Braga, Guimarães e Vitória, e nos 3 jogos sofre golos de bola parada. Portanto, isso aqui é notório. O Braga é um gol livre direto, que o Benfica é um canto, que o Vitória é um livre indireto. E que e lá em baixo com o Farense também. Sim, mas acaba por ganhar o jogo. Mas sim, há muitos golos sofridos de bola parada, e portanto aí é algo que o Sporting piorou em relação às épocas passadas, e depois também há uma consequência do facto do Sporting ser muito mais controlador com posse e por isso subir mais as linhas, e por isso muitas vezes é apanhado mais vezes na transição defensiva Sim, Guimarães viu-se bem. Sim, acaba por se ficar mais exposto. E depois tem outra nota muito negativa para a Adam, portanto, que também tem influência nesses golos de bola parada que o Sporting sofreu. Tem tido várias exibições e vários golos sofridos que, portanto, para um guarda-redes daquele nível, portanto, às vezes, portanto, pede-se que o guarda-redes tenha aquelas defesas que salvam jogos, mas pode não as ter, mas tem que ter o mínimo naquelas em que tem que fazer os mínimos. Ele não tem conseguido fazer isso, e portanto o Sporting obviamente é um alvo, portanto, que para a próxima época tem que procurar para conseguir. Para reforçar. Sim, Chegou ao fim, acho que vai chegar ao fim o ciclo do Adam no Sporting. sim. E pronto, eu Até sei. porque não pode ficar um jogador como plantel, para fazer plantel, porque é muito caro, não é? Portanto, não... E para não me alongar muito mais, é só dizer que Eduardo Quaresma e Jenny Catamo foram 2 reforços inesperados para o Sporting este ano. Portanto, o Sporting, Quaresma mais recente. sim, Quaresma mais recente, mas há esta questão. O Sporting, na verdade, tem 2 reforços e meio, não é? Portanto, porque o Fresneda é um reforço a médio prazo. Portanto, ou seja, não houve aqui um grande reforço da profundidade de plantel. Teve sim estas 2 surpresas. Tem também aquele facto que já falámos aqui, de ter jogadores que são polivalentes. E portanto é com isso que o Sporting joga. Janeiro é um mês decisivo para o Sporting, para concluir. Também há aqueles que vão para as competições. Decisivo por isso, porque perde 3 seleções. jogadores, portanto, 2 titulares absolutos e o Catamo, que tem sido um abre-latas. E portanto este é um mês decisivo para o Sporting. A forma como o Sporting chegar ao fim de janeiro pode ser muito importante para aquilo que... Como esses jogadores também vêm das seleções. Sim.
E depois a minha nota final é o facto da aposta na formação do Sporting ter vindo do 80 para o 8 no sentido em novos jogadores, ou seja, a aposta em novos jogadores. Lembramos que no ano passado o Nazinho foi titular na Champions contra o Marselha, o Mateus Fernandes foi titular várias vezes e depois encostado. Mas aí havia espaço para experimentar, porque a época não estava propriamente. Mas no início, o Nazinho em Marselha. Sim, mas também tens outro, o Essu também pensava-se que ia ser uma aposta. Mas quer o Mateus, quer o Essu, são titulares na fase inicial da época. Portanto, aliás, o Mateus Fernandes é ali no meio da época, é ali a meio, no Marítimo, faz uma exibição má e depois mas também isso é um bocado coincidente, pelo menos o Essu há ali aquela necessidade premente com a saída de ser a jornada do Mateus Nunes, portanto também abriu ali espaço para mais uma vaga, pelo menos no banco. Mas agora também sai o Garte abriu, mas vem Ilman que pega e chega, destaca. Isto explica-se de uma forma que é. Houve uma fornada, por assim dizer, em que tiveste o Inácio, o Quaresma, outros jogadores. E parece que há ali um gap, não é? Um fosso entre a próxima geração que ainda não está. É relativamente normal. Ainda não está preparada para eu concordo com isso. O que eu estou a questionar é a pertinência. Portanto, ou seja, no ano passado pareceu demais, ou seja, pareceu dar uma titularidade ao Nazinho e Marselha demais. E este ano o Sporting nem na Taça de Portugal ou na Taça da Liga colocou um Afonso Moreira. É isto que eu quero dizer, é um 80 para o 8. Não estamos a falar, nem estou a falar da qualidade dos jogadores da formação. Estou a falar. O Mateus Fernandes, o Roberto Amorim já admitiu que ele não vai estar naquele. E fez um bom empréstimo. O Gonçalo Esteves, por exemplo, agora é emprestado se bem com uma cláusula baixíssima, 2 milhões. Fala-se de empréstimo do Rodrigo Ribeiro, portanto, ou seja, ao menos estão a ser colocados, mas o facto de estarem no plantel e não contarem em momento algum, ou seja, em jogos em que pode ser apostável, é que é uma mudança de paradigma estranho naquilo que era a visão de Amorim em relação à formação. Mas pronto, para mim, acho que podemos encerrar aqui o Sporting, passando ao Benfica, portanto, segundo lugar, 39 pontos. Ricardo. Queres começar eu? Quero. Relativamente ao Benfica, vou começar agora mais pelo fim, para depois enquadrar com o princípio. Acho que o Benfica está-se a encontrar só agora. Foi alguma coisa que nós já não falávamos os três há algum tempo, e a última vez que falámos o Benfica ainda se andava a encontrar, e portanto, acho que finalmente o Benfica começa a arranjar um modelo, finalmente começam a acreditar nas ideias. Acho que um ponto de viragem importante é a passagem não à segunda fase, não à próxima fase da Liga dos Campeões, mas assegurar pelo menos continuar na Europa. Acho que isso em termos... Depois poderá dizer-se que vai pagar mais tarde, porque não tem uma amplitude de plantel suficiente para aguentar esses jogos, nem por cima jogando à quinta-feira à noite, mas eu acho que foi um balão de oxigênio importante. Recordo que o Benfica empata no fim de semana anterior com o Farense, com aquela contestação com a saída de João Neves, aquela triste figura do Artur Cabral na garagem da Luz, e o próprio ele marcar esse gol. Portanto, acho que isso ganhou ali um elan que não tinha sabido aproveitar, por exemplo, quando faz aquela vitória, a reviravolta contra o Sporting. É certo que a seguir houve seleções, mas mesmo depois não soube aproveitar esse balão de oxigênio num jogo difícil e importante do Benfica ter vencido. Mas penso que agora, pelo menos, tem tido exibições mais convincentes. Eu acho que o 11 continuo a achar que foi um mau planeamento da época, mas acho que dentro do mau planeamento, acho que pelo menos já vai começando a acertar no 11, e eu acho que isso é determinante. Não me lembro de equipas vencedoras, pelo menos em Portugal, sem uma matriz base que não mude uma peça, pelo menos, no máximo, digo. Sobretudo quando não há qualidade suficiente, ou quando casos como o Gonçalo Guedes, ditas estrelas, mas que não rendem, seja por lesão, seja por outra razão. Guedes, Bernat, Arthur, portanto, jogadores altamente muito caros e que não estão a render. Acho que o Benfica finalmente acertou no guarda-redes. Trubin é uma surpresa muito positiva. Acho que a defesa, mal ou bem, agora eu continuo a achar que o Morato não pode ser lateral esquerdo do Benfica, não tem condições para isso. Acho que pode ser assim um central muito, muito decente para a Liga Portuguesa e para o Benfica em concreto, mas lateral esquerdo é pedir-lhe coisas que ele não tem como dar. Não aprofundando muito, acho que o Neves é claramente o destaque desta época. A seguir a Gyökeres, acho que é, com a devida distância, acho que é claramente o jogador com sinal mais da Liga Portuguesa. Quanto à questão do ponta-lança, continua, para mim a revelação é Tengsted, mas não é propriamente por qualidade, é por ter superado os outros dois quando partia claramente atrás na corrida de ambos. Sim. Não obstante, participa em 9 pontos muito importantes do Benfica, Estrela da Amadora em casa no início da época, Braga, e o gol da vitória frente ao Sporting também na Luz. Portanto, isso
para todos os efeitos é uma coisa importante, é aquele jogador, pode ser um jogador com estrelinha também. Sim, está a ser Ainda que eu não compreendo como é que nas conferências de imprensa ainda não houve um jornalista que perguntasse ao Roger porque é que o Tengsted cai em cerca de 70% a 80% do jogo sempre nas faixas, nas alas. Ninguém lhe faz essa pergunta e é uma coisa que é importante no jogo do Benfica, ou seja, o Benfica tem abdicado de presença na área para construir a partir das alas e depois aparecer sim o Rafa no meio. Ainda ontem foi mais o caso disso, ainda que o Tengsted já não esteja a jogar por lesão. O Tengsted também teve essa boa capacidade, não é? E diria que uma semi-desilusão, mas para mim não é uma semi-desilusão, é mais pelo valor, mas eu acho que ainda assim até ao final da época se vai aparecer com força é o Cockchu, porque se lhe está-lhe a ser pedido uma coisa que ele não está habituado, ele está habituado a ser um 8-10 e aqui no Benfica está-lhe a pedir, fruto do aparecimento e da preponderância do João Neves, está-se a pedir ao Cockchu que seja um 6-8. Portanto, globalmente eu acho que o Benfica se apresenta assim esta época. Não vejo o elan positivo que vejo no Porto, mas o que é certo, e como falámos há pouco, o facto do Benfica ter poder financeiro, ainda agora de ir buscar no Marcos Leonardo, não sei o que é que vai dar, mas poder chegar e bater 18 milhões por um jogador, à partida acrescentará qualidade. E isso também traz pontos, não é? Essa capacidade financeira. Não é tudo, mas é importante, não é? Basta olhar para a Premier League e para os últimos vencedores da Liga dos Campeões, quem vence é quem investe mais e quem tem mais poder financeiro. Sim, nem sempre. Nem sempre, mas tem sido essa. Ainda é essa a norma, sim, claro. O dinheiro ajuda sempre. Eu acho que. Portanto, é isso, posso passar. Eu acho que o Benfica começou como o campeão certo no início da época. Isso é a comunicação social. Sim, mas a ideia que se gerava de forma mais ou menos. E esse lutar era pelo segundo, não é? O primeiro estava atribuído. Exatamente. A ideia da qual eu partilhava, e pelo menos no plano teórico acho que partilhava um pouco dessa ideia, de que o Benfica seria favorito, no mínimo. O Sporting tinha dois reforços que não se, pronto, apesar de haver qualidade, mas não se percepcionava o impacto que teriam. Portanto, e o Porto também, pronto, saíam os jogadores fulcrais, mas sim. Exatamente. E eu acho que isso se perdeu no Benfica, muito porque a política de contratações, e vou falar disso a seguir na lotaria do penalti, não foi ideal como foi no ano em que o Benfica é campeão. Ou seja, acho que se investiu muito por jogadores desconhecidos e por jogadores que não correspondiam à forma como o Roger Schmidt queria. E há duas peças fundamentais, ou três se quiseres. Tens Grimaldo, que o Benfica não soube substituir. Tens Enzo, que ainda não... mal ou bem foi substituído pelo Cockchu, mas não para as mesmas funções, e tens Gonçalo que não vai buscar ninguém com características semelhantes ao Gonçalo. Direito, em que o Bá já é aprovado, é um bom jogador, mas propenso a lesões, já é capacidade. Sim, também há sem preparação. E não preparação. só está um lateral direito credível, tens lá o João Vitor ou o Tomás Araújo, que fazem já saiu, as vezes, mas que não são alternativas credíveis. Eu acho que se vai esbatendo essa ideia do Benfica vai ser unânime, vai ser uma equipa que vai dominar o campeonato. E acho que o Roger Schmidt teve ali um período muito turbulento ao leme do Benfica, a tentar encontrar, dentro do possível, como é que o Benfica se poderia apresentar para voltar a ser um clube ganhador e um clube dominante nos jogos, pelo menos do campeonato. Depois 0 pontos durante 4 jornadas na Liga dos Campeões, também, muito pesado. Concordo que a passagem à Liga Europa deu ali um balão de oxigênio, pelo menos de motivação e confiança diferente à equipa. Acho que o Benfica ainda tem pontos que ainda não havia resolvidos neste mercado, não obstante hoje ter sido anunciado o terceiro jogador do Benfica, o Rollizer, o terceiro reforço. Eu não sei se é para já ou se é para o fim da época. Também não temos essa informação. Pelo menos à hora que entramos aqui ainda não. Rollizer. Acho que é para a próxima. É só para a próxima, não é? E já vem para este ano, que acho que é imediato, e Marcos Leonardo. Ainda não ouvi resolvida a questão da lateral esquerda. Acho que o Morata é um jogador competente no plano defensivo. Orsens, quarto melhor do mundo, segundo um instituto qualquer. E tem dado uma boa resposta ao lateral direito, mas acho que a lateral esquerda, acho que o Benfica continua com um lado cego. Quer dizer, o Morata é um defesa esquerdo, não é um ala esquerdo, é um defesa esquerdo. E muitas vezes esse modelo resulta quando tens um ala mais à frente, que te dá essa largura e que vem buscar a bola à esquerda e que abre o jogo do lado esquerdo. O Benfica joga com o João Mário do lado esquerdo. Quer dizer, são dois jogadores que estão sempre... O Benfica é costo de um lado, ou seja, tem um ala direito que até é proficiente, que tem o Orsens, tem o Rafa Queirelá e tem o Di Maria, mas depois a ala esquerda é João Mário e Morato, que é uma ala esquerda que pouco existe. Daí também o Tengsted muitas vezes ter que se deslocar 30 ou 40 metros para a esquerda para ir buscar o jogo. Mas acho que o Benfica não está longe do título, pelo contrário está muito perto do título, e acho que mostrou isso contra o Sporting. Pontualmente, claro, mas... Contra o Sporting mostrou o jogo do Sporting não é... Mas acho que é paradigmático, ou seja, acho que o Sporting não é paradigmático do que é o campeonato. Pronto, mas acho que o Sporting foi melhor enquanto teve 11,
foi muito competente enquanto teve 10, e acho que o Benfica foi O Sporting o Sporting foi tenrinho e o Benfica tem a sorte de jogo. Mas acho que é paradigmático, daqueles jogos acho que que é não- daqueles jogos que também demonstra que a equipa do Benfica não estava desacreditada, não estava conformada e estava com vontade de procurar a vitória num jogo que estava a ser muito difícil para o Benfica. E acho que o Benfica, ou seja, eu não concordo com a visão de que o Sporting está com um elan de campeão e o Benfica vai ser um segundo declarado. Acho que isso não vai Não estou a acontecer. dizer que é um segundo declarado, não é isso que eu estou a dizer. Agora, Acho que a aura que paira um Mas e a aura outro cresce, é muito A aura diferente. cresce, a aura desaparece e aparece e sabemos como é E que é o como dizia futebol. outros, o Benfica é muito grande, se um dia explode, acaba com o mundo, não é? Pronto, Havia esse Portanto, acho que o Benfica tem... thrill. Agora, também acho que o Benfica não pode entrar no desbaratamento em termos de contratações que já houve em anos anteriores, em que está a correr mal, vamos gastar 60 milhões agora no inverno para tentar dar a volta a isto. Acho que tem que ser cirúrgico também, não pode ser... E tem sido, dentro da possibilidade. Vamos ver, eu acho que o Marcos Leonardo é um jogador que já há muitos anos, 2 ou 3, que eu tenho assim tão velho, que se fala que é uma grande promessa. Eu acho que é um bom jogador. Vamos ver no que é que Tem dá números de no golos, Benfica. mas pelo que vi tem uma taxa de eficiência baixa, pelo menos. Também estava numa equipa que não Sim. era a melhor. Vamos ver, sim. Portanto, Eu já estou vacinado para malta que vem do Campeonato Brasileiro não render cá. Mas arranca, quanto o arranca. historial, isso depende. Se tiveste o mercado sul-americano deu muito fruto ao Sério, mas futebol nos últimos português. anos tem havido maiores dificuldades de integração. Sim, porque os melhores, ou as maiores promessas sul-americanas vão todas agora vão diretamente para os Não, tens o para os caso da melhores clubes. Cebolinha, por exemplo. Sim, ou seja, mas um bom exemplo. o Campeonato Português acaba por ficar, PP portanto, já também. fica reservado às segundas linhas de promessas, portanto, ou salva, e por outro lado, eu não acho que o Marcos Leonardo, começa então pelo Marcos Leonardo, que eu não acho que é uma segunda linha, eu acho que o Marcos Leonardo é um jogador da mesma casta do Hendrick e do Vitor Roque. A grande diferença para o Hendrick e para o Vitor Roque é que o Marcos Leonardo estava numa equipa desastrosa do Santos, que desce divisão, aliás, e também muito do que li e também já tinha visto do que eu acompanho o Marcos Leonardo, ele próprio dava muitas bolas aos companheiros e tem muitas expected assists que não foram convertidas pelos seus colegas. Obviamente teve agora uma fase menor fulgor agora no final da época, mas é obviamente uma equipa que está destroçada e isso não ajuda nada ao jogador nem ajuda à sua valorização. Portanto, eu acho que o Benfica consegue aqui, portanto, oportunamente um jogador que em condições ou noutra equipa poderia ir diretamente para um grande europeu, sem que isso queira dizer que pode dar um grande jogador. Acho que tem condições para isso. Acho que tem coisas a melhorar, portanto, nomeadamente no aspecto sem bola. Eu acho que ele com bola pode, em certos aspectos, até se aproxima de alguma forma com o Gonçalo Ramos. Até acho que possa ter mais técnica com o Gonçalo Ramos, mas acho que ainda não tem o jogo, por exemplo, de costas para a baliza que o Gonçalo Ramos tinha. Acho que pode melhorar porque tem essa qualidade técnica de base que lhe pode fazer melhorar esse aspecto. Acho que defensivamente vai ter que se adaptar à Europa, mas isso é quase um clichê de todos os jogadores Eu acho que é um brasileiros. jogador a quem fazia bem estar numa pré-época antes de começar no... Sim, vir agora, assim, pode dar logo, nada, portanto, é sempre difícil de prever como é que um jogador que vem de um contexto sul-americano se adapta ao futebol europeu. E só um parênteses, há um reforço também importante para o Benfica agora, que vai entrar não este mês, mas no próximo, que é Neres. Sim, Neres, vá. Mas pronto, sobre o Marcos Leonardo, acho que é isso, tem coisas para evoluir, sobretudo sem bola. Com bola tem outro handicap que é um ponto de lança baixo, 1,74m, o Vitor Roque também é baixíssimo, portanto nesse aspecto portanto, pode-se revelar um Falcão ou um Jonas, que não eram muito altos, mas Tinham mais de 1,80m. o Falcão tipo, mas não era... 82 e 80. Mas vai ser um Agüero. Sim, um Agüero. Mas pronto, em relação ao Marcos Leonardo, vou-me ensinar, não vou alongar mais sobre isso. Acho que também vocês falaram no geral, acho que concordo com tudo. Dizer que eu acho que o Benfica, ainda assim, é o principal favorito, portanto, sobretudo pela profundidade do plantel, porque isso aí é bastante importante. Mas é um plantel que não oferece garantias dentro do campo. Mas é assim, só currículos. basta-se perceber que o Benfica Sporting... tem um plantel com bons currículos. Não, isso eu discordo completamente. O Sporting, se lesionar, aliás, já teve aqui tem os centrais remendados, basta se lesionar o Inácio e já não tem centrais para enfrentar o Janeiro, basta se lesionar o Ullmann e não tem médios. Portanto, o Sporting está a jogar no risco. Sim, não, mas é isso, mas os ICs dependem mas o Benfica, o que tem no banco, não tem dado. Ou seja, o Guedes, que tem um bom currículo, não dá. Mas O isso Bernardo, que tem um bom currículo, não mas eu não dá. estou a falar de currículos, estou a falar de jogadores, nem é por aí que eu quero entrar. E depois aí também vou a outro ponto que estás a tocar interessante sobre o banco do Benfica. Mas a questão é, o Sporting tem uma profundidade muito curta e janeiro é um mês decisivo, e já tinha dito isso. O Sporting, se perder pontos em janeiro,
e sobretudo com estes jogadores que têm, e se houver lesões, pode ter dificuldades em pegar. Depois vem fevereiro, vem competições europeias, vem muita carga de jogos, e é nesta fase que a profundidade do plantel Fevereiro e março é sempre os plantéis mais profundos têm sempre maior capacidade de resposta do que... Também é no mercado de janeiro, Sim, declaradamente, o sim. Ruben Amorim quer... Eu acho que o Sporting vai contratar, mas no fim vai ser aqueles negócios já a Ruben Amorim, que era aquele jogador X e não é mais nenhum. Portanto, se não for o X, não há o Y nem o Z. Portanto, portanto, são negócios sempre para o fim do mercado. Mas voltando ao Benfica, outra questão que era essa que eu ia falar, que é em relação a tu me dizes o Guedes não é uma solução, mas o Guedes não é uma solução também muito por culpa de Roger Schmidt, e não estou a criticar Roger Schmidt, se ele desse garantias ele ia lá para dentro. A minha análise é a seguinte: o Roger Schmidt viu a época andar para trás, chega àquele momento em que nós acho que coincide com os últimos episódios em que nós falámos, em que ele percebeu que o sistema e tudo o que preparou na pré-época não resultou. O que é que ele fez? Voltou a olhar ao plantel, tentou criar um 11 base e é esse que ele tem mantido, mas sem exceção nenhuma. E eu vou-te lembrar, que já falámos sobre isso, taça da Liga, o Benfica pode perder por 1-0 contra o Aves e ele entra com o 11 todo titular. Tiago Gouveia e Guedes, nomeadamente, entram na segunda parte. O Benfica melhora o seu jogo quando eles entram. Mas sempre agora no último jogo em casa deu uma oportunidade ao Tiago Gouveia e não deu ao Gonçalo. Pronto, é isso, mas... A titular, a oportunidade de titular. Sim, mas o Tiago Gouveia é titular, faz 60 minutos e o Guedes faz a última meia hora. Mas pronto, 20 minutos. o Guedes é um jogador que precisava de minutos para recuperar a forma física, um jogador que precisava dos minutos. Não dando os minutos também é difícil que se torne uma solução para titular. Se tu não lhe dás a titularidade em momentos em que... Mas as oportunidades dele têm sido a seguir aos 85 minutos. Sim, não é um suplente utilizado tipo em seja, é isso, ou seja, tu não podes crer que o Guedes chegue ao nível físico que se exige e que lhe permita ter... Mas eu não dou, ou seja, eu acho que o Roger Schmidt é suficientemente inteligente para perceber se o jogador estivesse habilitado a jogar meia hora ou 45 minutos, jogaria. Tu sabes como é que é o Schmidt e a política de substituições do Schmidt, todos conhecemos, nem vou entrar por aí. Nem vou entrar por aí. Mas acho estranho, porque ele já deu a oportunidade, por exemplo, para ponta de lança já deu a oportunidade a todos. Não, mas isso já deu ponta de lança. Aliás, eu vou mais longe, até no jogo em Chaves, que o Benfica tem sérias dificuldades. Sim, acabou com 3 pontas de lança. Não, mas sabes quem foi titular? Foi Gonçalo Guedes, que não aguentava. Claro, não aguentava. E estou a falar, imagina, via-se ele estafado à meia hora, agarrado às pernas. Mas mais oportunidades, ele também tem que saber aproveitá-las. Não, é assim, mas... Agora, tem que ser tudo o contexto apropriado a ganhar 2-0 e ele entra ao intervalo e joga 45. Taça da Liga a perder com o Aves é um exemplo paradigmático de que Schmidt... Mas cada não está em condições para assumir o jogo. Não, isto é política de Schmidt. Schmidt defende um 11 base e é este o 11 base. Aliás, ele volta a fazer aquilo que fez na época passada. Quem é titular? O Tiago Gouveia. Então quem é que é titular no jogo a seguir em casa antes do Natal? É o Tiago Gouveia e não o Gonçalo. Mas o Tiago Gouveia, porque o Tiago Gouveia já tinha mostrado mais. E depois ele entra aos 70 minutos e tem 25 minutos para mostrar e não mostra nada. Mas fazer perguntas tens de fazer ao Schmidt. Eu estou só a analisar aquilo que... Eu não te vou justificar porque é que eu não estou nos treinos, não sei porque. O que eu te estou a dizer é... O Benfica e qualquer equipa, para tu teres confiança nas tuas segundas linhas, tens que lhes dar algumas oportunidades. Senão tu nunca vais saber o que é que contar nessas segundas linhas. Certo. Pronto, é só isso que eu estou a dizer. Eu não estou a questionar se o X, o Y, não sei. Tu é que estás a dizer, o Benfica não tem segundas linhas. Mas também não as conheces bem, não estás a ver bem em que momento de forma estão. Não tem segundas linhas, não é em todas as posições. Tem algumas em que... Mas tem mais segundas linhas. Estou a dizer que as segundas linhas careiras do Benfica, se assim podemos dizer, não são soluções para o Benfica, ou não tem sim, mas se a Careiras ou não, eu acho que o Benfica tem melhores segundas linhas, quer com o Porto, quer com o Sporting. O Braga tem boas segundas linhas. O Benfica tem plantel é claramente superior a todos. Pronto, é só isso que eu quero dizer. É o que eu te digo, em termos de currículos é superior, ultra superior a todos. Mas o que eu te diz é verdade, ou seja, é quando o calendário aperta é que se começa a haver a importância de um plantel profundo. E no Benfica lesiona-se João Neves e entra o Florentino. O Chiquinho faz as vezes. Nas alas tem soluções, tem o Tiago Gouveia, tem o Gonçalo Guedes se não sair, tem o Rafa, tem o Di Maria, tem o João Mário que também joga lá. Pontas de lança, agora vai ter 4 pontas de lança, o Schmidt já disse que quer os 4, não quer vender mais nenhum. Sim, que o Musa não sai para a Itália. E o Sporting, por exemplo, era o que dizia o Couto. O Ilman lesiona-se, quem é que joga? Bragança e Dário Essu. Lesiona-se o Inácio, quem é que joga? E foram campeões em 2021 assim também. Isso é um campeão. A história está feita de campeões com 12 ou 13 jogadores. Mas daí eu dizer, no plano da teoria, o Benfica. Não, mas estamos a falar da plano da teoria. Não, mas estamos aqui a falar de probabilidades. Uma coisa é chegar ao fim do campeonato. 80 minutos jogados o Gonçalo. Achas muito? Ainda continua a ter mais muito pouco, acho muito pouco. 9 vezes 3. E o Gonçalo e já, segundo as notícias que vimos antes de começar o episódio, vai ser 3 jogos e 10 minutos, tudo somado. Pronto, vai ser emprestado. Portanto,
Não, mas uma noitinha no Pará é menos. Mas isto, Ou é mais? mas isto vem em linha do que o Roger Schmidt fez na época passada. Isto para te dizer, por exemplo, por exemplo, Ristites nunca foi uma solução porque ele também não lhe deu oportunidade. No ano passado o Grimaldo jogou contra o Caldas, já falámos disso várias vezes. Já falámos isso, Mas isto é Roger Schmidt. É Roger Titular na Schmidt. Supertaça e Para o depois bem é e para o mal, descartado. é a filosofia de Roger Schmidt. Portanto, é isso que tens que assumir. Ele, portanto, por exemplo, o Morato, ele agora assumiu o Morato como. Já se percebeu que gosta de Morato, por exemplo. Pronto, não, mas o Morato jogador foi uma solução que lhe deu equilíbrio à equipa. Dá equilíbrio, não dá mais que equilíbrio. Portanto, porquê? Aliás, tens a ala esquerda do Benfica, como ele refere bem, João Mário E também aí o facto do Florentino ter saído da equipa, portanto, perde esse tal equilíbrio, portanto, reforça o setor defensivo, também pode estar essa também é uma questão, interligado. que é Cockchu Neves nesta fase em que o Benfica está, portanto, desde que assumiu aqueles resultados negativos, tem sido Cockchu Neves. Portanto, se bem que ele começa bem com o Florentino, ali naquela transição volta a pôr o Florentino, volta para o Cockchu Neves, tem aquele jogo em Braga. Portanto, isso é a minha questão. A minha questão de Florentino no Benfica é sobretudo nos jogos grandes, em que Cockchu Neves parece-me curto para esse tipo de Pois, jogos. mas tem ganho e era uma coisa que o Benfica não estava habituado a ganhar jogos em Braga, grandes. mas em Braga se castiga o grande, o que safa, por assim dizer, essa opção é o facto do Braga entrar também com dois médios, foi Moutinho e Zalazar, também dois médios sem, Mas que será aos 30 minutos. claro, portanto que ele ajusta para o André Horta, portanto, percebe o erro que havia ali. O Benfica e o Braga não tinham meio campo, aquele jogo era assim, A bola acaba lá. Ou seja, mas pronto, eu também não me quero alongar muito sobre isso, já falamos muito sobre o Benfica, portanto, acho que é só isso, só dizer que Trubin, passado 6 anos, o Benfica volta a ter ou 5 anos, ou 6, agora não sei, volta a ter um guarda-redes que dá pontos, é importante, sobretudo quando a equipa não está no melhor momento, denota também para o facto do Benfica ter ganho a todos os rivais diretos, é o que permite ao Benfica estar nesta luta, por exemplo, perde pontos com as duas equipas que subiram de divisão, portanto, são 3 jogos fundamentais para o Benfica estar onde está neste momento, e portanto esta aposta forte no mercado, que vai cimentar o Benfica, lá está, como um plantel com mais profundidade e, portanto, eu o considero ainda assim o principal favorito. Obviamente que o Sporting à cabeceira também, mas dado esse pormenor que falamos. 50-50, é 50-50. Pronto, Porto. Alguém se chega à frente? Eu posso dar mais cheio. Acho que o Porto, já discutimos isto, não vou bater no ceguinho, já vendeu jogadores fulcrais, vendeu no caso o Otávio, que é um jogador essencial. Dizem que está prestes a vender Taremi, pode não acontecer. Se acontecer, acho que é uma tragédia para o Porto. A saída de Gonçalo Borges também de saída. Sim, embora seja uma segunda linha. E eu acho que o Porto não soube nem compensar as falhas que já trazia, nem soube compensar as falhas novas que gerou o mercado em 2023-2024. Obrigado. Acho que a saída do Otávio é um golpe fatal para o Porto, que o Sérgio Conceição pensou substituir com o Nico, com o Ivan Raim, com soluções que não deram. Experimentou o Romário Baró, também é um jogador que é curto, embora tenha alguns valores. Alan Varela pegou mais destaca, mas é mais um Uribe do que um Otávio. Aliás, é um Uribe, não é todo um Otávio. O ataque, Taremi está uma sombra do que já foi, Evanilson vai tentando remediar. E veio Francisco Conceição para tentar ser um jogador, outra vez, desequilibrador e com alguma preponderância, e tem sido, as passos têm sido. Mas acho que o Porto continua com falhas que temem não resolver, ou porque não pode ou porque não sabe. Quer dizer, eu duvido que não saiba, porque Sérgio Conceição é um treinador fantástico, a meu ver, pelo menos no aspecto técnico. Ou então não pode resolver. A lateral esquerda, como é que não se resolve? A lateral direita, como é que não se resolve? Os centrais, como é que neste momento o Porto joga? Tem Pepe, Zé Pedro e Fábio Cardoso. Quer dizer, que campeão é este que tem Pepe, Fábio Cardoso e Zé Pedro? Com o devido respeito, porque são jogadores com qualidade. E David Carmo? David Carmo já nem falo, embora tenhamos aqui Podes avançar essa história? Posso avançar esta história de David Carmo? O exclusivo fora de jogo, podemos dizer qual delas? Já temos aqui. Não, somos um podcast muito rico. Neste caso, em informação, porque isto é um exclusivo fora de jogo. Cultura futebolística. Um exclusivo fora de jogo. O que consta é que o Sérgio Conceição não é novidade nenhuma, é bastante efusivo nos comentários e nas críticas aos jogadores dentro do balneário. É o estilo dele e acho que é um estilo possível. Acho que é um jogador que direciona até muito o comentário individual aos jogadores em frente do grupo. O que consta é que, não obstante essa efusividade nos comentários que é habitual, a seguir ao desire com o Sporting, em que o Pepe faz um jogo muito abaixo daquilo que é esperado, o Sérgio Conceição absteve-se de, ao contrário do que é a norma, criticar o Pepe e criticar individualmente o Pepe, criticou o grupo como um todo. No dia seguinte, na roda habitual pré-treino, acho que o David Carmo questionou porque é que é isto, quer dizer, porque é que eu sou tão criticado às vezes quando faço mais exibições e agora alguns jogadores passam em claro.
Sérgio Conceição não gostou, porque já sabemos que também não é um treinador que ature muitas birras dos jogadores, mais ou menos justificadas, e começou a direcionar algumas palavras ao David Carmo, das quais o jogador não gostou. Houve uma altercação verbal, não foi nada físico, como é lógico, uns mimos, e a consequência foi natural. Sérgio Conceição dispensou David Carmo para a equipa B, que aparentemente estará de saída, e fala-se no Olímpia. Isto em formato de título, como é que fica? Fica... Mas tens de pensar nisso depois. Deixa-me acabar aqui o licor, eu já penso nisso melhor. O Carmo e a Trindade. Exatamente. Mas pronto, acho que foi isso. Acho que foi uma alteração entre Sérgio Conceição e David Carmo, porque Sérgio Conceição pareceu ter um tratamento diferenciado para com Pepe em relação ao restante do grupo. E é um senhor de idade, também se percebe. Pronto. E voltando ao Porto, só para rematar, acho que é um Porto com muitas deficiências, não as soube resolver as que já trazia e não soube resolver as que gerou este mercado, nomeadamente com a saída de Otávio. E se não fosse Diogo Costa, onde é que estaria, se calhar, este Porto? No Olival. Sim, claramente é o pior momento da era Conceição, acho que não há dúvida nenhuma do que o é. Mas desculpa, também digo, se este plantel sem um treinador como Sérgio Conceição, Sim. nem em terceiro lugar estaria, a meu ver. Acho que o que vale ao Porto ainda é Sérgio Conceição. Sim. E vale aquilo que nós já nos primeiros episódios tínhamos falado, que é o Porto no início consegue vitórias arrancadas a ferros que lhe permitiram ali dar, portanto, não se distanciar muito não descolar, e foram muito importantes. E na altura até tinha feito aquela ressalva de que se o Porto conseguisse melhorar certos aspectos do jogo, Estas vitórias iam ser muito importantes. podiam ser importantes, mas a verdade é que chegamos a meio da época e o Porto não conseguiu melhorar rigorosamente nada. Não sei se calhar piorou, porque as lesões na defesa condicionam ainda mais aquilo que é o Porto. Mas a verdade é que aqui também há uma dificuldade do Sérgio Conceição em conseguir consolidar dinâmicas ofensivas que o Porto neste momento não tem de todo. E eu acho que isto começa logo na defesa, como já disse, as lesões dos centrais deitaram tudo por terra. O Pepe, não tendo um central com a mínimo, portanto, um nível semelhante ao dele, está a mostrar cada vez mais as suas fragilidades, que são normais, de quem tem 41 anos de idade, que é isso. O Pepe continua a ser o melhor central do Porto, e isto aqui é que também é um bocado preocupante, e portanto, é que o facto do Porto não ter essa... E depois, como tu disseste, há problemas que vêm de trás, que é o problema da lateral esquerdo, já vem de há anos, mantém-se igual. O João Mário consegue ser ali ainda um elemento mais consistente, mais consistente a nível da defesa, e depois obviamente o meio campo é o maior quebra-cabeça para Sérgio Conceição, e é o grande motivador do Porto estar portanto, no estado em termos de táticos em que está. Portanto, o Sérgio Conceição parte para esta época, portanto, consegue trazer Alan Varela, tudo bem, ok, bom reforço. Mas a questão é que há grande dificuldade em fazer esquecer Otávio, portanto, porque nenhum dos outros membros do meio campo tem portanto, chega sequer ao mínimo para se comparar àquilo que era a dimensão ofensiva e defensiva de Otávio no Porto, e por isso é que ele está completamente à nora naquilo que é a construção do meio campo. Portanto, temos há vezes em que ele só joga com dois na frente para ter Gruitch, Eustáquio, Franco, portanto, esses jogadores todos a jogar ao mesmo tempo. Nenhum deles, a termos ofensivos, acrescenta rigorosamente nada, portanto, com todo o respeito que eu tenho por eles, obviamente, não é? Mas com todo o respeito que eu tenho por esses jogadores, eu já tinha falado do Eustáquio, acho que é um jogador que evoluiu muito com o Sérgio Conceição. Acho que é um todo terrível. Acho que sim. Acho que André Franco não é jogador para o Futebol Clube do Porto. Acho que o Gruitch, comparado por exemplo a Varela, não é sequer a mesma coisa, e sobretudo olhando para o último jogo em que entra com Gruitch, André Franco e Eustáquio, é uma equipa manifestamente... É um vazio de ideias. Sim, é isso, é que depois sofre mais defensivamente sem Alan Varela, sofre também, tanto ofensivamente, porque não tem esta ligação de jogo que tinha com o Otávio. E depois na frente também tem havido assim um bocado de incerteza. Portanto, há ali PP, que este ano não está a lidar muito bem com o papel de ter que ser o abre-latas principal da equipa. Portanto, PP tem qualidade de sobra para ser esse elemento, mas parece que está a lidar mal com o facto de ter de ser ele. No jogo contra o Sporting fez um jogo... Sim. Esteve desaparecido em campo, quer dizer. Sim. E em relação ao meio campo, bem que pegas no jogo do Sporting, porque eu acho que foi a primeira vez em anos que eu vi o Porto perder o meio campo num jogo, portanto, num jogo grande, ou seja, perder os duelos, primeiras e segundas bolas. Não me lembro de ver um Porto tão pouco competitivo nesse aspecto como nesse jogo. E depois tens à frente, Taremi claramente devia ter saído. Foi o jogo em que o Sporting apresentou mais dificuldades, segundo Mas, por exemplo, Taremi devia ter saído no verão, claramente, não está cá, não está de todo ao nível do que esteve nas épocas anteriores. Evanilson também perde um bocado com o facto de Taremi andar meio perdido.
Depois há aquele mistério Francisco Conceição. Portanto, eu não quero levantar boatos, mas a mim parece-me que o Porto está a colocar no banco para não ativar a cláusula de rescisão automática de 10 milhões que tem por ele. Portanto, se ele jogar 25 jogos, mecanismo Griezmann. se jogar 25 jogos, mais de 45 minutos, é comprado automaticamente. É estranho porque o Mas não dá mau título. Mas jogada. Francisco Conceição foi claramente, quando foi titular, aqueles jogos que teve alguma sequência a tocar, foi claramente um elemento desequilibrador. É isso que falta ao Porto, porque o Porto tem problemas de criatividade, tem problemas de eficácia e é preciso ter jogadores que consigam desequilibrar e abrir latas. E a prova disso é que mesmo quando ele entra consegue sempre ser o desequilibrador. Mas pronto, acho que é isso. Falta aqui vários elementos ao Porto, falta uma dinâmica coletiva que não existe neste momento. Está a dar muita dificuldade. Há um período de eleições no Porto que também, portanto, não ajuda em nada a que a equipa se possa reerguer e a que Sérgio Conceição consiga juntar as tropas. Nota negativa para o empréstimo de Gonçalo Borges, que segundo dizem, tem uma opção de compra de 10 milhões. 20 é um milhões, bocado 20 milhões. Eu vi no Twitter 10, que é 20. Pelo menos a bola dizia 20. Pronto. Nota negativa para isso, obviamente. É um jogador que tem um potencial enorme. Uma opção de compra de 10 milhões é manifestamente pouco, até olhando àquilo que é o plantel do Porto. E portanto acho que posso. Tínhamos falado do mercado do Porto, mas eu acho que podemos falar disso na lotaria do penalti. Sim, e não me até vou para não alongar ser muito sobre isso. Mas Só sim. dar uma nota ao Porto, aqui 2 minutos. Não sou tão alarmista como se isto estivesse a acontecer com outro clube, porque o Porto já tem mostrado no passado que este tipo de situações já foram revertidas, sobretudo graças ao espírito do Sérgio. Eu lembro de uma final perdida na Final Four da Taça da Liga há uns anos em que o Porto foi... parecia ao fim do Sérgio Conceição, parecia que o Sérgio estava no fim da linha e mesmo assim eles deram a volta e se não foram campeões nesse ano foram no seguinte e o Porto faz uma boa época, portanto, estas crises de Conceição já aconteceram no passado. Sim. E bem soube contorná-las, portanto não sou assim tão alarmista, ainda que o cenário não seja nada famoso. Notas positivas eu diria para Diogo Costa, que para mim é um intocável. João Mário a espaços, também tem os problemas de lesões, mas também parece um jogador muito competente e que vai lutar por uma presença no europeu. À partida não irá porque tem muita concorrência, mas o que é certo é que já foi chamado e está a fazer uma época competente. Depois tudo o resto é um emaranhado de problemas, parece-me. Pep, com 40 anos, continua a ser o melhor central do Porto, ainda que não esteja a fazer uma época nada especial. E tem 2 expulsões, uma na Supertaça e outra agora em Alvalade, que não se justificam com 40 anos, a forma como é expulso. É um capitão da seleção nacional, o comportamento que tem, bater no peito, mostrar a camisola, é o mesmo que depois vai pedir aplausos aos portugueses, que são não é, de todos os clubes. Portanto, acho o comportamento inaceitável. Zé Pedro, com uma nota positiva, apesar de ainda não ter a certeza que é um jogador à Porto, parece-me da Craveira para o Porto, parece-me pelo menos um jogador à Conceição. E isso é muito importante para se jogar no Porto, como se sabe. Fábio Cardoso para mim não tem qualidade para estar no plantel do Porto, ou num Porto típico. David Carmo, não vou acrescentar mais nada àquilo que foi dito. Para mim é o grande flop de contratações do Porto dos últimos anos. Meio campo ainda está por acertar. A Varela parecia-me o elemento mais certo, também tem tido alguns problemas. Não percebo como é que Ivan Reim não está, ainda por cima quando a concorrência é tão baixa, não está a ser ele e mais 10, sobretudo com a saída do Otávio. Acho que tinha todas as condições para... Eu cheguei a dizer isso aqui, que tinha todas as condições para ser um jogador à Sérgio Conceição e à Porto. Perde neste momento, inclusive, para André Franco, como disseste, para mim não tem qualidade para estar no plantel. Nico também uma decepção. Onde anda Nico? Apareceu ontem. E já disseram que congelaram a saída do Rodrigo. Mas eu acho que o Sérgio fez-lhe um bocado a cama depois do jogo com o Barcelona lá. Não parece que vá muito com a cara do jogador, sinceramente. Eustáquio, mais um jogador à Sérgio Conceição, qualidades limitadas, o que é certo é que é espremido até não poder mais e dá uma boa resposta. Pontas de lança, para mim, um flop Fran Navarro, mas é tal coisa, pode ser, já correu bem, empréstimos, volta e depois vai render. O que é certo é que para já não deu absolutamente nada. PP, para mim, se olhar individualmente, parece-me um jogador com melhor qualidade do Porto,
mas o que é certo é que não está a render. Ano importante para o Porto, Sérgio Conceição apelou e bem aos adeptos inteligentes, querem é que o Porto ganhe. É certo que é um ano de eleições, é sempre um ano de, ainda por cima, eleições que o Porto tem sido, epá, isto nem há eleições, não é? O Pinto Costa ganha e ganha, e acho que este é o primeiro ano em que efetivamente há uma concorrência que se veja, pelo menos. Entendo que acho que vai perder naturalmente, fica a minha aposta para março ou abril. Eu acho que Não é tanto, acho que é uma concorrência pelo menos não só ruidosa, mas que se vai fazer ver. E portanto, acho que o Porto é sempre tudo possível, mas se tivesse que apostar à data de hoje, o Porto parece-me dos três principais, o que está não só em termos de classificação, mas é o que está para mim claramente atrás na corrida. E há um jogo, eles acabam a primeira volta com o Braga, não é? Portanto, para a semana é um jogo muito decisivo. O Braga ontem perde a oportunidade de igualar o Porto, mas está aberto o campeonato, mas acho que é o que está mais atrás, claramente. Sim. Só a dizer antes disso, para o Grujitsu, hoje está aqui o André Franco não ficarem chateados connosco, pá, não é nada mal, mas é assim, vamos comparar, a nossa opinião, vamos comparar com o João Neves, com o Kokshu, com o Ilmando ou com o Morita Sim, mas nós não temos agenda, também temos, temos essa vantagem ao contrário dos comentadores, nós não temos só para agenda. se perceber que isto não é não, é só para dizer que isto não é uma crítica gratuita, é simplesmente olhando à qualidade dos outros, vê-se que estão no patamar diferente, e aí entra o Nico Gonzalez. E esperamos que se superem, que se tornem muito melhores. E que o Estaco seja campeão do mundo do Canadá. Espero que sim. Mas pronto. Pronto, eu acho que é isso. Falaste muito bem do Nico, que eu acho que era um jogador que poderia trazer muito mais essa criatividade, essa dinâmica ao meio campo do Porto. Mas vamos passar à nossa. Não sei se querem uma palavra para o Braga também. Uma só. Acho que A Banza. A minha palavra é Banza. Acho que o Braga tem e não conseguir afirmar como um grande. Eu posso-vos trazer o resumo. Eu outra vez não trouxe a foto, mas eu vou pedir ali a foto. Okay? Resumo bem o Braga e também para os nossos. Veja lá. Não, este é o Braga, mas ao contrário. O Braga é isto, portanto, mas é ao contrário. A parte da frente é fortíssima e depois eu já tinha falado deste meme. E depois para trás, também sem mal nenhum ao Braga, atenção. Gosto muito do fundo, grande campeão. Não, mas é assim, isto aqui é paradigmático, sem brincadeira, mas reflete muito o que é o Braga. O Braga tem do meio campo para a frente inúmeras opções, se calhar até mais que o Sporting, mais que o Porto, mas depois tem a defesa onde eles estão a fazer uma grande. Eu destacaria Álvaro, Jaló, Bruma e Banza, estão a fazer uma época muito. E depois tens Moutinho que faz uma exibição com o Benfica espetacular. Aguentar 90 minutos. 90 minutos. Tinha saudades de ver aquele Moutinho. 90 minutos. Portanto, é uma equipa fortíssima, Almos-Gato e Zalazar, mas depois de atrás percebe-se bem, até porque o Niakate começa a titular, foi depois encostado, veio o Serdar. E o Banza, estava aqui só a conver, o Banza é o melhor marcador. Até os golos. Pronto, mas lá está uma equipa. Participação em 43% dos golos do Braga, todos. Sim, é fantástico. Mas lá está, uma equipa para se candidatar. O Joker tem 44% do Sporting. 44% dos golos do Sporting. O Braga, para ser mesmo um sólido e verdadeiro, e portanto já vai a 7 pontos, não quer dizer que se possa aproximar novamente, mas isto reflete muito aquilo que é o Braga. Há muitos erros individuais, sobretudo, por exemplo, que o Benfica, o golo é um erro individual, e é depois a lentidão dos centrais do Braga, que eu acho que é escandalosa. Não tem um único central rápido, o Serdar é lentíssimo, o Fonte portanto, nunca foi rápido, mas pronto, precisa de um central de cobertura rápido, ou seja, o Fonte pode ser um jogador importante para o Braga, mas não tendo um central rápido, e por exemplo com a União de Berlim lá, lembro perfeitamente, são 2 erros também nas costas dos defesas. Em jogos grandes, sobretudo, nota-se esta incapacidade da defesa do Braga de corresponder, e isto é muito, e acaba por ser decisivo. E depois há só a nota final, que o Braga vai alterar os estatutos para que seja possível perder a maioria da SAD, o clube perder a maioria da SAD. Pode saber aqui 1% no futebol português, de um grande investidor, e portanto pode ser uma cena interessante para os próximos episódios, próximas épocas. O primeiro Abramovich. Vir aí o primeiro grande investidor, e vamos ver o que é que depois poderá acontecer aos restantes grandes, mas é uma nota interessante para o Braga. Passar então à lotaria do penalti. Lotaria do penalti. Vamos então passar à lotaria do penalti, uma rúbrica aqui patrocinada pela nossa Licor 35. Mete para 2 câmaras, para o nosso Duarte depois escolher. Escolhes para onde é que queres mostrar talvez a melhor bebida que eu tenha bebido hoje. Antes de passarmos a uma lotaria... Já bebi várias.
antes de passarmos aqui à nossa rua principal, trazia aqui um desafiozinho. Se calhar faz um zoom na imagem e aproximas aqui. Podes entrar aqui no... Exato, eu queria que vocês adivinhassem quem são estes 4 meninos que jogaram juntos no Stuttgart. Aquele é o Werner, não é? Precisamente. Aquele é o Kimmich. Kimmich, Aquele é o Gnabry. Gnabry. O outro é mais difícil. Este aqui... Eu, crianças, nunca foi o meu forte. Este aqui não sei espírito, não sei quem é. Portanto, o irmão reformou-se este ano. Azar. O Hazard, o É o Torgan. Torgan Hazard. Pronto, aqui esta grande... Não está muito igual. Espetacular, estes 4 no Stuttgart juntos. Verdade. É uma boa foto. Parabéns. engraçada. É giro. Pronto, vamos passar... Se calhar o Werner jogava melhor aqui do que joga atualmente. não é? Sim, vi depois nos comentários a compararem o Werner muito parecido com o Rudi Voller, aquele ponta de lança também. Mas deve ser só no cabelo. É só no cabelo, porque em carreira não nos chegou lá. Mas sim, pá, eu acho que íamos começar pelo 11 da época até agora, portanto em Portugal. Se calhar vamos posição por posição para ver se chegamos a consensos ou não. Ok. Portanto, começando pelo A guarda-redes. liga está tão fraquinha que eu só pus 10. Mas sim, pá, diz lá, guarda-redes. Pá, para mim, Turbino. Forma Trubin, qualidade overall Diogo. Sim, mas até agora. Ou seja, qualidade overall Diogo, forma Trubin, eu gosto de uma revelação, uma grande surpresa. Concordo. Ricardo Velho. Ricardo Velho, muito Câmara bem. guarda-redes. Lateral direito, para mim, Rodrigo Gomes. Rodrigo Gomes, tá. Também acho que é consensual Sim, Rodrigo Gomes está prontinho para dar um salto. para dar o salto. Nos centrais, Eu pus António Silva e Gonçalo Inácio, acho que vai ser da seleção e acho que... Eu pus são mesmo eu incontornáveis. pus ao contrário. Eu pus Diomande, que para mim é claramente o melhor central do Sporting, e Otamendi, que continua a fazer uma grande época. pronto, eu pus Inácio e vou explicar porquê. Podia pôr António Silva também, Otamendi ou Diomande, mas eu ponho o Inácio simplesmente pela evolução de Inácio como um líder, com alguma melhoria no aspecto defensivo. E fez um Portanto, jogo posterior. pronto, é só por esse aspecto que eu acho que está-se a cimentar. Eu poderia pôr esses 3 também. Diomande. E depois me meto aqui em homenagem ao nosso Duarte, que também, portanto, aqui o Filipe Relvas, que eu gosto muito do Filipe Relvas. Temos as nossas previsões de revelação da Liga no Sim, início sim, da época. sim. E nem eu não tinha falado com ele e perguntávamos o que é que o Filipe Relvas não sai do Portimonense. Mas diz-me lá o que é que a proposta é. Quando é que rejeitaram? Salvo erro, rejeitámos 8 milhões. Rejeitámos. Rejeitámos. Sim, ele tem cota, ele é agenciado. É agenciado. Não, foi rejeitada uma de 8 milhões, já tinha sido rejeitada uma de 7,5, clubes ingleses, e o Portimonense mantém Ali os 12. firme os 12. Pois, Se porque calhar eu- agora mais. Porque eu até dizia, era um bom central para o Braga, mas já está longe dos valores que o Braga pode dar por um central. Continuando, lateral esquerda. Eu escolhi o Francisco Moura. Eu não escolhi lateral esquerdo, porque acho que não há nenhum central esquerdo digno. Lateral esquerdo. Sim, lateral esquerdo não. Ou seja, poderia pôr o Washington, já não está a jogar nessa Mas posição. eu meti o quarto melhor lateral esquerdo do mundo. Porque é o quarto melhor, segundo o Instituto qualquer. Mas isso Mas eu não acho que ele seja Mas isso sabes que isso diz Acho muito. que por ordem de exclusão eu ia até ia para o Nuno, que acho que não está a fazer uma época assim tão excepcional, Nuno Santos, mas para mim, se eu tivesse que escolher uma equipa para eu fazer, para eu treinar, eu punha o Nuno Não, Santos. sabes que o Washington ser considerado quarto melhor lateral esquerdo do mundo, eu não sei, deve ter feito poucos jogos a lateral esquerdo, não foram muito de certeza, mas isso não foi melhor lateral direito. diz muito, é que diz não só da qualidade dos laterais esquerdos em Portugal, mas no mundo. Mas não foi considerado melhor lateral direito, quarto melhor lateral direito. Direito Não, esquerdo. Foi esquerdo. Portanto, isso diz muito sobre até a dificuldade que é trazer um lateral esquerdo de qualidade para Portugal. Meio campo, Meio campo. Eu fiz uma campa 3, eu fiz a 2. e pus Yilmaz e João Neves como duplo pivô. Também eu. E na frente tinha posto Banza, 2 pontas de lança, Banza era um deles, tirei o Banza e pus o João Mendes porque o gol que ele faz ontem tem que... Que o Roger já sei Que eu quem já é. tinha previsto também, Subscrevo totalmente já tinha avisado que o João Mendes era um grande jogador e é o melhor marcador do Vitória Guimarães, está a fazer do Vitória Sport Clube, está a fazer uma grande época. É um Subscrevo. jogador que eu gosto muito. Subscrevo. Eu pus João Neves e Ilman também. Só 2. E depois na frente pus aqui muito Braga e com o Guioqueres lá no meio. Então, se chuta. Pus Banza, Guioqueres, Jaló e Bruma. Podia pôr também Di Maria Eu, e a Rafa Bruma não e- concordo tanto, mas sim. Mas do meio campo. O meu meio campo é igual ao teu. João igual. Neves, Ilman e João Mendes. Pá, eu era para pôr o Eli Varela, mas havia conflitos de interesse. Deixei-o. É melhor não pôr o Eli Varela, calma. Mas pronto, merece. Santo Rafael. Tu vais lá, menino. Mas pronto, opa, meti Di Maria. Estava ali na dúvida entre o Rafa e o Di Maria, mas eu acho que o Di Maria
Pá, é aquele jogador que pá, aos 70, Tem que 80 estar. minutos vai. É dos melhores jogadores, é dos jogadores até mais E super importante nos dois jogos mais importantes do Benfica esta época, Sim. na Luz, quer com o Porto, quer Sim, com o Sport. é um dos jogadores mais underrated da última década, portanto. Sim, só teve uma vez como no Sim. top 10. E acho que é uma magia brutal. Pá, E em décimo. Depois na frente pus o Banza e o Guiocas, portanto, que têm números, portanto, estão muito fortes. Pá, obviamente podia pôr o Jaló, o Edwards, portanto também seriam umas menos. Eu pus Eduardo, Rafa e Guiocas. E o Guitano também poderia pôr. Guitano, sim. Mas sim, acho que é muito isto. Portanto, desculpa, Meli, mas para a próxima, fica para a próxima. Mas pronto, passando agora, desilusões. Quem quer começar com uma desilusão? Pá, eu posso começar pelo Fresneda, para mim. Eu percebo todas as atenuantes que vocês têm para ele, que é jovem, que é inexperiente, que é essas coisas todas, mas para mim, um jogador com o currículo dele, com a formação dele e com a qualidade que eu já vi, pelo menos do pouquinho que vi do Sporting a espaços e na seleção sub-21 ou sub-20? Sub-21 já. E para mim o fator principal não é esse, é que ele não tem concorrência nessa posição. O Jogaio é claramente o patinho feio de Alvalade ou seja, não é ao acaso que o é. O Géni, que para mim é das maiores revelações da época, quando joga ali, aquilo não é a posição do Géni, o Géni rende muito mais à frente. Portanto, para mim, Fresneda tem todas as condições para se afirmar como o lateral direito do Sporting. Eu tenho sérias dúvidas, é que ele não é boatos nem nada, é uma percepção minha e do que ouvi, que não me parece que seja um jogador de treinador. Eu acho que é. A mim não me Aliás. parece. E o facto de o ter lançado às férias no jogo com a Atalanta, um jogo difícil, um jogo mais difícil Isso é estranho. Sim, do grupo do Sporting, acho ainda mais estranho, parece mesmo de longe de mim achar que é para queimar, não é? Mas acho estranho, acho estranho. É assim, também, pronto, E portanto, a minha principal, era o que eu esperava mais e o que está a render menos não só do Sporting, mas na Liga é exagerado dizê-lo, mas pelo menos no Sporting é o Fresneda. assim, E depois há outra, só para, não vou aprofundar muito, a grande desilusão acho que é o Arthur, é a principal, Sim. mas já falámos até 20 já comemos vezes. picanha, não sei o que. Obrigado ao chimarrão. Não, só dizer-te que o Fresneda, eu percebo a tua perspectiva, mas eu mesmo logo no início, quando ele foi contratado, eu pareceu-me, e disse-o aqui, que achava que ele era mesmo para o médio prazo. Não, de tudo que me parecia, obviamente que há urgência de substituir os gajos. Só é que não há concorrência. essa urgência. Sim, mas ele não está preparado. Eu do que li, do que vi, obviamente, de todo que conhecia-o bem, mas li muita coisa, até na altura disso, vi muitas estatísticas, muitas comparações estatísticas com o próprio Porro quando estava em Espanha. E falta ali alguma coisa, falta crescer. Tem muito potencial, mas eu acho que não, foi o Amorim a pedir, mas também com a consciência de que não era para agora. Acho eu, e pronto, não sei. Então fazia, já que tem 18 anos, fazia-lhe bem pelo menos ir à B. Agora está lesionado, por exemplo. Sim, ou ter ido. mas o problema do Sporting na B é ser Liga 3. Portanto, é mais vale emprestar. Mais vale emprestar. ritmo jogo. Mas sim, continuando. Zé. Eu, para não repetirmos desilusões, porque acho que temos muitas em comum, eu queria falar do Braga, não porque seja uma desilusão, está a fazer um campeonato simpático, mas também não se afirmar como um candidato ao título, quer dizer, tem cada vez mais condições e a cada época que chega parece que parecia o Sporting para o ano é que é, e o Braga parece que este ano é que é. Porque foi buscar o Rony Lopes e tem o Banza a jogar muito bem, e tem o Abel Ruiz, formação do Barcelona, e tem o Moutinho e o Zalazar, mas depois, quer dizer, falta sempre alguma coisa. Tem o Bruma, tem o Álvaro Jaló, que é um grande jogador, mas falta sempre alguma coisa. E falámos da questão defensiva, que é evidente, mas o Braga falta ADN, acho que falta um bocadinho de ADN. É precisamente aí que eu queria tocar. Eu, agradecendo à Liga o convite que fez na altura de poder ir lá ver o jogo do Benfica a Braga. Portanto, no Municipal, uma coisa que eu estranhei foi um reconhecimento do nosso trabalho também. é um reconhecimento do nosso trabalho em primeiro lugar, e em segundo lugar, eu estranhei, era um jogo para lutar pela liderança, para o primeiro lugar. O estádio não estava absolutamente cheio, tinha muito mais benfiquistas do que malta do Braga, e eu achei estranho um clube que se quer afirmar como grande e que já joga à grande e já tem um centro de estágios brutal. Tipo, o Braga está com grandes condições mesmo,
não é uma equipa que se possa comparar de todo a um não grande. Achei que faltou esse apoio de adeptos, de massa. O jogo a lutar pela liderança, não é um jogo qualquer. Claro. Achei estranho isso. Eu acho que essa é a minha visão, eu esperava mais do Braga. Apesar de, segundo o que eu me disse no outro dia, ontem foi a primeira vez que o Braga superou o Vitória Sim, em adeptos. em média de espectadores, numa época sim. Mas o que é facto é que a 16ª jornada, e com o resultado de ontem, está a 7, 8 pontos do Sporting, está em primeiro lugar. Quer dizer, e parece que a época já está perto de ter acabado em termos de título para o Braga. Ou seja, não matematicamente, mas a nível de expectativa, parece que já não é essa expectativa sequer em dezembro ou em janeiro. Acho que isso é patente, falta alguma coisa ao Braga ainda. E eu esperava ver mais do que tenho visto. Começou mal também a época. Sim. Ou não? Concordo. Eu falando aqui de desilusão, é uma desilusão que já vem de alguns anos e é uma confirmação de desilusão. É uma confirmação de desilusão, sim, porque lá está, e isto aqui, e vou falar ali diretamente para a Câmara e para o Sérgio Conceição. Sérgio Conceição não me leva a mal, porque eu gosto muito, aliás, já tive aqui discussões com o Ricardo Quinteiro, que eu gosto demasiado de si. Mas eu também gosto, Sérgio, não leva a mal. Eu também. Não, eu gosto, mas é assim, há aqui um ponto que é, o Sérgio Conceição foi construindo uma narrativa, que é a narrativa para estar em linha com a direção, que é o do Ele sabe o que é que ele está a fazer isto, que ele sabe como é que consegue mandar isto ao Sérgio, não é? Ele está a fazer isto, que eu já o conheço. O Porto, ele construiu esta narrativa, aliás, numa das últimas conferências de imprensa veio dizer que o Porto, tanto em termos de compras, tanto só 50% do dinheiro é gasto do que ele vendeu e que já ganhou 780 milhões, ou lá o que era, um valor, portanto, desde que chegou ao Porto, e que não há dinheiro para, e foi-se construir esta narrativa de que o Porto não tem dinheiro para comprar. E eu acho que isso é uma narrativa falsa e que também acho que é a direção do Porto está a tentar impingir isso aos adeptos, mas é falso. E eu posso aqui desconstruir em 3 ou 4 pontos. Portanto, desde que chegou Sérgio Conceição chegou ao Porto, podemos dizer que houve 8 grandes vendas milionárias, tanto do Futebol Clube do Porto. Apenas 2 foram dos jogadores que o Porto contratou sobre a alçada de Sérgio Conceição, que foi Luís Dias e Militão. Os restantes são da formação. Otávio já estava no Porto antes de Sérgio Conceição chegar ao Porto. Portanto, são apenas 2 jogadores, de dezenas de jogadores que o Porto contratou nestes 7 anos. Não era só na formação que estava o Otávio, já estava a jogar. Não, estou a dizer, Otávio, tirando Otávios da formação, e os da formação. só 2 jogadores são vendidos que são comprados pelo Porto e que foram valorizados pelo Porto para uma transferência milionária, digo, mais 25 milhões. Portanto, isto aqui diz muito do que como o Porto perdeu capacidade para atrair para as suas fileiras pérolas, tanto por lapidar, e que foi o que fez o Porto o maior vendedor, a par do Benfica, mas se calhar até superior em alguma parte, na primeira metade da década de 2010, e que fez o Porto ter um fulgor financeiro muito superior aos restantes. Só nas últimas 2 épocas o Porto gasta 85 milhões de euros em compras e vejamos, destes 85 milhões foram 11 jogadores e só 2 é que se podem dizer titulares da equipa, que é Varela, que custou 8 milhões, e Eustáquio, que custou 4.3. Portanto, de 85 milhões, 12.3 não é titular. Dos titulares, do mercado. Dos 11 jogadores, 85 milhões, só 2 é que são titulares da equipa. Portanto, só nestes primeiros dias de mercado de inverno, Navarro, Verón e possivelmente Carmo vão abandonar o Porto por empréstimo. Só aqui estão 38 milhões. Carmo não. Possivelmente por empréstimo. Não, mas o Sérgio já disse que não. Pronto, ou não contam. Portanto, 38 milhões estão fora do Porto ou fora da equipa principal. Nico não parece contar para o treinador e, portanto, e se olharmos aos 7 jogadores ou 6 titulares que saíram nos últimos anos a custo zero, Marcano, Herrera, Brahimi, Aboubakar, Marega e Mbemba, tudo isto junto faz com que o Porto, de ano para ano, perca jogadores fulcrais, não consegue substituí-los e o plantel do Porto vai progressivamente perdendo qualidade. Portanto, e aqui não se trata do Porto investir pouco. Portanto, só aqui falei em 2 épocas, 85 milhões. Portanto, Sérgio Conceição alinha nesta narrativa, não tem culpa em grande parte, porque há muitas coisas que não passam por ele, sobretudo na política de transferências, acredito que não. Portanto, Samuel Portugal, acredito que não tenha sido um jogador dele, por exemplo. E, portanto, há que desconstruir esta narrativa e, infelizmente, para Sérgio Conceição... ele foi operado e o Otávio foi vendido. Sim. O homem nem pode tratar-se. Portanto, é pena que ele alinhe nesta narrativa, que cria esta não precisa disso. E não precisa de alinhar nisto, porque toda a gente sabe que Sérgio Conceição é o grande, e como já tínhamos referido e falamos várias vezes, é o grande força motriz deste Porto e que permite ao Porto ter estas prestações. Dizer, com muito menos de carreira, tem tantos campeonatos nacionais como o Jorge Jesus.
Pronto, é isso, é um grande treinador. Esse que se diz um mestre. Só que esta narrativa não beneficia nada. isso, E, tem que portanto, fechar ao- não beneficia nada e, portanto, Desculpa para lá, mas encerrar, uma hora e um quarto já é para pesado. encerrar, vamos passar então à nossa última rúbrica, as luvas do Ricardo. As luvas do Ricardo. Vai partidaça, ela tira, agarra Ricardo! Só falta marcar Portugal! Vamos então passar aqui à nossa última rúbrica, Luvas do Ricardo. Antes de mais, agradecer às Tintas do Cobel por apadrinhar portanto, a nossa rúbrica e o nosso podcast. Portanto, Ricardo, hoje trazes aqui uma memória tua. Agradecer à do Cobel mais uma vez por apadrinhar a nossa rúbrica da memória. Faz-me sentido pelo dia em que estamos a gravar, pelo sítio onde estamos a gravar e pela semana que antecedeu este episódio, que se fala de um nome, Eusébio da Silva Ferreira. Nunca será celebrar-se a palavra, mas fez 10 anos esta semana que o rei partiu. Eusébio da Silva Ferreira, para muitos, pelo menos para a geração dos nossos pais e avós, o melhor jogador português de todos os tempos, um símbolo da nação portuguesa, um homem de qualidades ímpares. Para mim, como é lógico, já não vimos jogar, mas todos nós recordamos a importância que ele tem, não só no Benfica, mas muito também na seleção nacional. Eu acho que poderá dizer-se que a palavra Portugal e Benfica é sinónimo de Eusébio, não será abusivo. E portanto todas as homenagens serão poucas para este grandíssimo atleta. Recorde-se, pelo Benfica venceu uma das duas Ligas Campeões, chega no verão a seguir o Benfica ser campeão europeu, portanto ganha a segunda, foi 11 vezes campeão nacional, 5 taças de Portugal, portanto um currículo. E tudo isto é pouco, o melhor marcador no Campeonato do Mundo de 66, com 9 golos, nem sei se já foi superado esse recorde, mas são 623 golos, segundo o 0-0 em 639 jogos, é um currículo inacreditável. Eu acho que o recorde não é dele, mas podemos ver isso. Certo, mas o que é certo é que tem 9 golos em 6 e uma assistência em 6. Para não propagarmos fake news. Em 6 jogos. E Eusébio da Silva Ferreira será sempre recordado como o grande nome do Benfica, inigualável. E eu, como memória, trago o jogo logo após o falecimento do King, 2-0 em casa, no dia 12 de janeiro de 2014. Portanto, estamos a falar acho que o Eusébio morre no dia 5, portanto uma semana depois. Um grande jogo por parte da equipa do Benfica de Jorge Jesus, que é campeão nesse ano, que vai também à final de Sevilha, vence por 2-0, um grande golo logo a abrir de Rodrigo, depois de uma jogada de Markovic que serpenteou aquele meio campo todo, fazendo lembrar também o Eusébio nesse dia. Todos os jogadores estavam com o nome Eusébio, tal como nesta última jornada também estavam. Ontem em Arouca também estavam, passado 10 anos. E depois Ezequiel Garay a fechar o marcador aos 53 minutos num canto de cabeça, marcou uma Também nota. jogarem contra o Licá também é difícil. Um Porto debilitado na altura, mas ainda com alguns uma jogadores. nota também para o Porto, que nesse dia até os adeptos respeitaram um minuto de silêncio. Portanto, acho que é uma perda para Portugal, não é? Tipo, é um símbolo maior do nosso país e, portanto, acho que fazia todo o sentido relembrá-lo, deve ser sempre relembrado. É isto. Pronto, para concluir aqui o episódio, mais uma vez aqui no Rei do Bacalhau, eu vou só aqui dar umas notas finais e relacionadas com bacalhau, não é? Porque também temos de fazer aqui a nossa devida, portanto, honra, portanto, a este grande espaço.
começo só por Mário Jardel, em 2015, que estava no aeroporto, portanto, foi de Brasil portanto, veio de Portugal para o Brasil e, portanto, numa das suas malas trazia 10 kg de bacalhau e que foram apreendidos porque precisava ter um certificado de qualidade. Portanto, para a próxima, espero que não tenham sido o rei do bacalhau, porque senão era um desperdício enorme de bacalhau de grande qualidade. Portanto, Jardel, para a próxima, vem cá e Super com certificado Mário. de qualidade. Depois, acabo com o Ronaldo. Primeiro, só dizer que o Ronaldo acaba 2023 com mais golos que Martial, Antony, Oslund, Rashford e Sancho juntos. Melhor marcador do mundo. Mas o prato favorito de Cristiano Ronaldo é bacalhau à Brás e, portanto, para encerrar o programa em beleza e antes de me despedir, vão ter aqui, portanto, no final, uma receita de Cátia Aveiro de bacalhau à Brás. Portanto, espero que façam aqui no Rei do Bacalhau, Rua do Arsenal, 56, e depois é só ver a receita da Cátia Aveiro. Olha, se quiseres vir aqui dar uma palavra, queres vir? Não queres vir? Está tímido, o herdeiro está tímido. Está tímido, Mas pronto, foi um ótimo episódio. Agradecer mais uma vez ao Rei do Bacalhau por esta ótima experiência e por nos receber aqui. Agradecer também aos nossos patrocinadores, Betano, Bilicor 35, Tintas do Cobel. E quem quiser patrocinar também está à vontade. É isso, estejam à Está sempre a vontade. precisar. Muito obrigado a todos. Espero que tenham uma ótima semana e para a semana cá estaremos mais uma vez para mais um grande Já no nosso episódio. estúdio, já no nosso estúdio. Fechadíssimo. A converter 90 mais 3 indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais 3. Oi, bom dia! Assim como prometido, hoje vou passar para vocês a receita do bacalhau à Brás. Não é nada complicado, não existe nenhuma ciência. Bacalhau à Brás é uma receita tradicional de Portugal, né? Os ingredientes, o ingrediente principal no caso é o bacalhau, que já está aqui. Tem a cebola, a salsa, o azeite, ovos, pimenta, alho, batata, que depois é cortada em palito. Na verdade estou a fazer um resumo, mas depois passo a receita por escrito. Estes são os ingredientes principais. Falta louro, folha de louro também vou colocar, mais nada. Depois passo para vocês em escrito e mostro o resultado. Vá, bom humor, piadinha solta aí a rolar. Simbora. 3,90. Tem mais 3,90. Estás pronto? Estás confortáveis? Também penso. Também penso. Tenho o Vitória, tenho a representação do Estoril. Quantas é que são essas que metes aí no WhatsApp? Está baixo? O que é o quê? Obrigado. Quantas é que são essas que metes no Estava a WhatsApp? pôr os nomes dos gajos, só que eu não sei o gajo nenhum, disse que ele está de rir. Não, mas tu metes, mas isso é para quê? Para ter Nós temos as imagens. O João Vitor. E o Vitor Roque, eu ponho Vitor Roque mesmo. Depois editaste para Porque eu prefiro de vez em Estava a quando. achar da piada. Cortei-me a cortar cebola. Leja-te. Para isto, tudo cheio de sangue. Drogado. Pá, vocês não sabem se eu que lhe dei a receita, pá. Se eu que lhe dei a receita, pá, do bacalhau. Podias ter dito. Sabes que, pá, eu estava a ver se fazia um sinal quando foi do Jardel, que, pá, podia até ser daqui, mas depois como falava de certificado de qualidade, daqui não é de certeza. Sim, por isso é que eu disse. Espero que não tenha sido daqui.